O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. O delegado Osnei Valdir de Oliveira, da Divisão de Investigações Criminais de Balneário Camboriú, diz que a polícia já identificou o carro BMW que aparece executando manobras arriscadas pela cidade. As imagens estão circulando nas redes sociais. De acordo com o delegado, o veículo é de Blumenau. Um inquérito vai ser instaurado para identificar o motorista, que poderá responder processo por direção perigosa. A punição vai depender da determinação da data que foram gravadas as imagens. Se forem muito antigas, o crime pode ter prescrevido. Como você vê aí nas imagens, a BMW faz manobras radicais aí numa rótula ali bem no centro de Balneário Camboriú. Então essa investigação aí já está sendo feita pela DIC de Balneário Camboriú. E o trecho da BR-470, onde morreu Caio Bernardes, irmão do prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, registrou 316 acidentes em 2013. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal em relação à parte de 16 quilômetros da rodovia em Navegantes. Só este ano, a BR-470 já registrou 3 acidentes com morte. O irmão do prefeito de Blumenau morreu na noite de segunda-feira no quilômetro 14 em Navegantes. O automóvel dirigido por Caio, um Sandero, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão. O enterro de Caio foi ontem à tarde em Camboriú, onde está o corpo do pai dele. O prefeito de Blumenau, muito emocionado, recebeu apoio de familiares e amigos. As Forças Armadas do Iraque tentam retomar o controle de bairros controlados pela Al-Qaeda, na cidade de Ramadi. Um ataque aéreo deixou dezenas de rebeldes mortos. Pelo menos 25 insurgentes morreram nesta terça-feira em um ataque da Força Aérea Iraquiana em Ramadi. Segundo o Ministério da Defesa, a cidade tem alguns bairros que são controlados por milicianos da Al-Qaeda. As Forças Armadas afirmaram que detectaram vários veículos carregados com armas pesadas em uma praça e por isso dispararam mísseis. As tropas de segurança e membros de tribos lançaram uma ofensiva na madrugada desta terça-feira para tentar recuperar o controle de bairros de Ramadi. Mesmo assim, o exército iraquiano informou que ainda não conseguiu retomar os bairros dos jihadistas. A cidade de Fallujah também está sob o controle dos rebeldes. Mas os militares afirmaram que, por enquanto, ainda não é possível lançar um ataque imediato contra a cidade. É a primeira vez desde a insurreição que se seguiu à invasão americana do Iraque em 2003 que militantes da Al-Qaeda tomam o controle de zonas urbanas do país. E segundo a ONU e a Organização para a Proibição de Armas Químicas, que articulam a missão de desmantelamento de arsenal químico sírio, a primeira parte do armamento deve ser destruída pela Marinha Americana em alto mar. Toda a missão deve ser concluída até o dia 30 de junho. O primeiro carregamento com as armas químicas do regime de Bashar al-Assad deixou a Síria em direção à Itália nesta terça-feira. Segundo o texto divulgado pela ONU e pela Organização para a Proibição de Armas Químicas, o navio deverá esperar a chegada de outros agentes químicos importantes. De lá, eles devem ser transportados por um navio da Marinha Americana especialmente equipado para serem destruídos em alto mar. A escolta é feita por embarcações da China, Dinamarca, Noruega e Rússia. A retirada dos agentes químicos mais perigosos da Síria deveria ter sido concluída em 31 de dezembro, mas problemas de segurança relacionados com o conflito que devasta o país há 3 anos e o mau tempo atrasaram a missão. O plano de desmantelamento é fruto de um acordo entre a Rússia e os Estados Unidos e surgiu após o uso das armas nos subúrbios de Damasco em agosto de 2013. O prazo final para a destruição de todo o arsenal está previsto para 30 de junho. E o Senado dos Estados Unidos votou a favor da nomeação de Janet Yellen para dirigir o poderoso Banco Central americano. É a primeira vez que uma mulher assume o cargo de presidente no Federal Reserve. O Senado americano aprovou a nomeação de Janet Yellen, de 67 anos, como a nova presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. O nome dela foi aprovado por 56 votos contra 26. A maioria dos senadores da oposição republicana foi contra a indicação e criticou a atual política do banco. Yellen é vice-presidente do Fed desde 2010. Ela foi nomeada no dia 9 de novembro pelo presidente Barack Obama para suceder Ben Bernanke, que deixará as funções no dia 31 de janeiro.
Na audiência no Senado, Yellen defendeu a continuação de uma política monetária flexível, enquanto a recuperação da economia continuar frágil. A nova presidente do Fed terá a missão de dirigir a política monetária americana e de reduzir gradualmente a injeção de liquidez na economia. Com um estilo direto e espontâneo, longe do tom mais discreto de Bernanke, Yellen vai ser a primeira mulher a dirigir o Banco Central dos Estados Unidos. E a onda de frio que atinge os Estados Unidos congelou o rio Mississippi. Várias cidades do país já decretaram situação de emergência por causa da baixa temperatura. O bloco de gelo desliza sobre o rio Mississippi. A imagem foi gravada em St. Louis, no estado americano de Illinois. O rio ficou congelado por causa da onda de frio que atinge várias regiões dos Estados Unidos. Durante a noite, a temperatura chegou a menos 17 graus. Nas ruas, o trabalho é para retirar a neve acumulada. Algumas pessoas se arriscam e brincam sobre lagos congelados. As temperaturas negativas paralisam há uma semana o centro, o norte e o leste do país. Várias regiões já decretaram situação de emergência. O frio, que já chegou a menos 53 graus, algo inédito em 20 anos, e a queda de neve e granizo provocaram a morte de várias pessoas em menos de uma semana. Os serviços meteorológicos prevêem a chegada de mais uma frente fria no leste dos Estados Unidos. E foi divulgada a primeira imagem feita pela NASA do vórtice polar que se mantém sobre as regiões norte, centro e leste dos Estados Unidos. Aeroportos foram fechados e as autoridades pedem que a população permaneça em casa. A NASA divulgou a primeira imagem feita por um satélite do vórtice polar que causou uma queda brusca nas temperaturas em diversas regiões dos Estados Unidos. Enquanto alguns moradores tentam voltar à rotina no Central Park em Nova York, outros se esforçam para retirar a neve acumulada. O frio, que causou uma sensação térmica de 53 graus negativos, inédita em 20 anos, já provocou a morte de mais de 12 pessoas. Nos aeroportos, aproximadamente 4.300 voos foram cancelados na última segunda-feira. Quase metade deles somente na cidade de Chicago. Mais de 6.500 estão atrasados. Segundo os serviços meteorológicos, uma nova frente fria se aproxima do leste dos Estados Unidos. E você vai ver a seguir, Itajaí vai receber mais 24 navios de cruzeiro até o fim de março. E você vai ver também, apesar da falta d'água e de energia elétrica, Balneário Camboriú registra aumento no número de visitantes nesta temporada de verão. Os detalhes em instantes. Agora você acompanha imagens ao vivo da capital de Santa Catarina, Florianópolis. O tempo segue firme aqui na nossa região e também na capital do estado. Agora 12h30.